Bom, gente, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, a Jesus, ao plano espiritual maior, pela oportunidade de a gente estar aqui todo mundo junto, aprendendo junto, né, e crescendo junto. E também dizer que o plano espiritual realmente sabe o que faz, né, porque o William deu vários ganchos aqui para mim. Então vamos gravar, ele falou sobre convite, né? O convite está feito, falou várias vezes o convite está feito, vamos guardar isso que a gente vai usar mais para frente. E ele falou sobre não haver segredos, né? Ou seja, que Deus não fez nada em segredo, que o conhecimento está aí, nós é que não temos ainda condições de abarcar, né? De entender o que se passa. Então vamos guardar essas duas coisas porque a gente vai usar aqui durante a palestra. Bom, a gente vai falar hoje sobre a parábola da festa de núpcias, ou boda de núpcias, ou festim de núpcias, tem denominações diferentes. Então, primeiramente, vamos ler o que diz o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do muitos os chamados e poucos escolhidos, parábola da festa de bodas, da festa de núpcias, itens 1 e 2. Então ele começa dizendo assim: e respondendo Jesus, lhes tornou a falar por segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei, que desejando fazer as bodas a seu filho, mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles se recusaram a ir. E enviou de novo outros servos com este recado aos seus convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou e, tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Tá séria a coisa, né? E a continuação: e então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então o rei disse aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Primeira vez, quando a gente lê essa parábola despretensiosamente, tudo bem, né? A gente pula, né? A gente passa, fala, eu lembro mais ou menos do sentido, mas tá, entendi. Mas depois, quando a gente precisa realmente voltar na parábola e pensar, agora eu tenho que explicar isso para alguém, a coisa fica diferente. Porque ela é complexa, né? Pelo menos para mim ela foi bastante complexa. E aí não tem, a gente tem repetido aqui em várias palestras que não tem como a gente começar a falar sobre as parábolas de Jesus sem falar sobre a questão da alegoria, né? Então sempre que a gente lê uma passagem de Jesus
parábolas, a gente tem que tentar entender qual era o contexto onde esse texto, esta parábola estava inserida. Se a gente for ler ao pé da letra, como ela está escrita, fica até difícil de crer que isso tenha sido dito por Jesus, né? Porque ele está falando em homicídio, em assassinato, e queimou a cidade, enfim. Então a gente fica até complicado. Então a gente tem que tentar colocar num contexto para conseguir entender qual é a mensagem que está por trás. E baseado nisso, eu tomei a liberdade de procurar e colocar para nós aqui o que é a alegoria. Então a alegoria é uma figura de linguagem, ou seja, é uma forma de você contar, passar uma ideia profunda através de uma história simples, simplificada, né? Digamos até, num bom sentido da palavra, com duplo sentido, né? De uma forma que eu consiga provocar no ouvinte a visualização da ideia que eu preciso passar. Agora, imaginemos a dificuldade, ou digamos assim, a dificuldade que era para Jesus ter que explicar naquele contexto daquela época, onde as pessoas ainda tinham uma evolução moral não tão elevada, uma evolução intelectual também um pouco limitada. Que outro artifício ele poderia utilizar para passar ideias tão complexas naquele contexto? Então a única forma que ele tinha para fazer isso, para que as pessoas pudessem começar a entender qual a mensagem que ele estava trazendo, era através da alegoria, ou analogia, ou da parábola, onde ele pegava situações do dia a dia, do contexto daquela época, e embutia os conceitos que ele queria transmitir. É como se, por exemplo, meus filhos, quando eram pequenos, eles perguntavam para mim: mas papai, o que você faz para trabalhar? Qual é o seu trabalho? Uma criança com 3, 4 anos de idade, não tinha como explicar para ela os detalhes do que eu fazia. Então, o que você faz? Você conta uma historinha. E você coloca elementos nessa história de acordo com o conhecimento, do nível de conhecimento da criança. Então, eu falava para eles assim: olha, eu arrumo o computador. Ah, você arruma o computador? Ah, sim, arrumo o computador. Mas, como que é esse computador? Ah, é azul. E a minha filha tá ali, ela vai dar risada. Ah, tá bom, mas e por que você tem que viajar para ir consertar o computador lá não sei onde? Ah, porque aqui o computador é azul, mas lá é verde. E lá ninguém sabe consertar o verde, então eu vou lá. Quer dizer, né, numa comparação bem grotesca, bem superficial, que eu estou dando para ela um contexto para que ela entenda uma ideia que eu queira passar, né, de acordo com o nível de entendimento que ela tem no momento. Imagina, por exemplo, se quando alguém chega para nós e pergunta assim: esse negócio de psicografia, mediunidade, psicofonia, como que acontece? Imagina que é uma pessoa que nunca teve, né, nunca estudou doutrina, um leigo mesmo, digamos assim. Como você vai explicar? Então imagina que a gente pega e fala assim: sabe aquela brincadeira do telefone de fio? Né? Uma lata de um lado, um barbante, uma lata do outro. Então de um lado você tem o plano espiritual, do outro lado você tem nós aqui no plano, nos encarnados, e aí um fala de lá, o outro escuta aqui, a mensagem vai pelo fio, o médium, tal. Imagina que a gente produz um documento dando esse exemplo e coloca em algum lugar, e daqui a 2000 anos alguém vai ler esse documento e vai falar assim: nossa, as latas falavam. Nossa, o fio, alguma, né? Então, quer dizer, sempre tem essa necessidade da gente ter que, quando a gente olha hoje textos de 2000 anos atrás, a gente tem que colocar no contexto certo da época, né? Para a gente entender qual é a mensagem que estava assim tentando ser passada. Então eu tentei quebrar aqui em elementos que eu achei que eram mais importantes nessa parábola.
Então, a primeira coisa é a festa de núpcias. O que é a festa de núpcias em si? Né? A festa de núpcias, no contexto que eu entendo dessa historinha, é o reino dos céus. Né? É uma festa, é uma comemoração. Né? Onde as pessoas estão sendo convidadas, uma comemoração mesmo, o bem, onde o bem reina, impera, e etc. Então esse era o convite que está sendo feito para uma festa. Aí, eu quis colocar em segundo plano, em segundo lugar, na verdade, os convidados. Então, o primeiro, a gente vai ver isso mais pra frente, mas a primeira leva, digamos assim, de convidados eram os judeus, na verdade. Por que os judeus? Na época em que Jesus estava na Terra, provavelmente os judeus, os hebreus, enfim, eles eram o povo que estaria mais bem preparado para receber as ideias que Jesus estava querendo trazer. E inclusive no próprio item 2 do Evangelho, Kardec menciona que naquela época a maioria dos povos ainda eram politeístas, né? Cultivavam vários deuses e idólatras, né? Com imagens, enfim, e outros elementos. Mas os hebreus, judeus, não. Eles já eram monoteístas, né? Então, a gente deduz que por eles terem sido os primeiros que praticaram o monoteísmo abertamente, a gente deduz que Jesus resolveu estar inserido nesse meio porque eles teriam mais condições de receber aquela mensagem do Deus único, do monoteísmo, né, num nível de amor que extrapolava a ideia comum da época e etc. E ele ainda coloca aqui, deste pequeno foco, ou seja, desse pequeno grupo, deveria partir a luz, né, do conhecimento para todo o resto da humanidade, para todos os demais grupos. Depois disso, o texto menciona os servos. Então, na verdade, quem seriam os servos? Os servos seriam os portadores da palavra, né, de Jesus, os profetas, digamos assim, né, que vieram antes da época de Jesus, época de Moisés, os profetas que vieram trazer essa mensagem primeiramente. E aí a gente nota aqui que, na verdade, muitos deles nem sequer foram ouvidos e realmente foram massacrados. A gente sabe que a história diz que muitos foram mesmo. Pessoas ou convidados que estão sendo convidados para aquela festa ou que estão fazendo parte daquele banquete ou que receberam um convite, nesse contexto tem duas coisas. A primeira seria que são aqueles que desprezaram, né, o convite ou ignoraram o convite ou não quiseram comparecer porque eles tinham outros afazeres, tinham outras prioridades ou simplesmente ignoraram. E depois, num momento posterior, o texto diz que o rei mandou um segundo aviso, dizendo: agora vão às ruas e convidem todos, né? Que venham todos, porque os primeiros negaram o convite de Jesus porque tinham outros afazeres, não estavam interessados, inclusive massacraram os mensageiros e etc. E num segundo momento ele abre o convite para todo o resto, o restante das pessoas na rua. Então vamos ver que nós vamos chegar na conclusão. Então, eu analisei essa passagem em basicamente 4 partes, que eu chamei de 4 convites, né? Então o primeiro convite seria essa primeira passagem. Então, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram. Né? Então, esses seriam os judeus mesmo em si, ou o povo eleito, como eles diziam, na época tal. Quem é o filho, né? As bodas? Jesus. Né? Quem é o rei? Deus.
né? Então, Deus mandou Jesus à Terra para nos trazer o Evangelho. Para receber o Evangelho que ele trouxe, mandou convidar, em primeiro lugar, quem ele achava que era mais apto a entender e receber a mensagem. O povo de Israel, judeus, hebreus. Esse primeiro convite, no contexto da historinha, foi recusado sem maiores explicações. Ou seja, eles simplesmente ignoraram. Eu não acredito nisso que estão me propondo, né? Simplesmente eu ignorei. A gente faz a mesma coisa, né? Alguém vem com algum pensamento, alguma ideia, você é convidado para algo que você simplesmente não gosta, não tem afinidade ou não acredita, você ignora. Então essa foi a primeira, que eu estou chamando de primeiro convite. Aí tem um segundo convite, que diz: o rei despachou então, depois do convite que foi ignorado, então o rei despachou outros servos com o dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar meus bois e todos os cevados, tudo está pronto, venham para as bodas, né? Venham para a festa, para a comemoração, para o reino dos céus. Eles, porém, sem se incomodarem com o convite, foram-se, um para a casa de campo, outro para tocar o seu negócio. Ou seja, mais uma vez, receberam um convite e decidiram: não, os meus afazeres são mais importantes, as minhas obrigações são mais importantes. Então, se a gente está falando que a festa, o banquete, representa o reino dos céus, o conhecimento, com essa passagem, o que está querendo dizer? Que as pessoas que tiveram ou têm mais importância, ou dão mais importância ao lado material, simplesmente ignoraram o convite ao banquete espiritual, porque não me interessa, eu tenho que cuidar das minhas coisas materiais que são mais importantes. Depois, existe um terceiro momento, um terceiro convite, onde alguns outros convidados pegaram os servos, os ultrajaram e depois os mataram, né? Essa parte, para mim, representou aqueles que são mais fanáticos ou ferrenhos às suas próprias ideias ou convicções materiais ou não. E eles não se limitam apenas a negar o convite, mas eles ofendem quem está trazendo o convite. Eles maltratam quem está trazendo o convite. No caso, foi colocado como assassinaram os enviados, mas assassinados pode ser no sentido de mataram a ideia, assassinaram a ideia, não aceitaram de forma alguma e foram radicalmente contra, tentando abafar ou assassinar, entre aspas, abafar aquele convite, aquele evento, né? E aí continua: sabendo disso, o rei se tomou de cólera, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então aqui, mais uma vez, são palavras bem fortes, se você imaginar, que saíram da boca de Jesus Cristo, né? Então, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui? Esses convidados anteriores, eles assassinaram, massacraram os mensageiros anteriores. E aí entra em jogo aqui, entra em ação, a lei de ação e reação, né? Porque esses que massacraram, que humilharam, eles têm responsabilidade sobre os atos deles. Então, na forma figurativa de falar, suas cidades foram exterminadas e eles foram assassinados. Ou seja, eu estou querendo dizer o quê? Que existe um preço ou uma responsabilidade em cima das ações que nós fazemos em relação aos outros, não é? E o Espiritismo fala para nós sobre a lei de ação e reação, onde cada um é responsável por aquilo que faz para o outro, bom ou mal.
não é? Muito bem. E finalmente, um quarto convite, Jesus, o rei, nesse caso, disse então a seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, ou seja, está tudo pronto. Mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados à sala de banquete de bodas. Ou seja, depois das primeiras 3 tentativas, né, no contexto da historinha, onde os mensageiros foram massacrados, foram ignorados, foram menosprezados, Jesus, ou Deus, disse assim: muito bem, então agora o convite está aberto a todos, né? Vocês seriam o grupo de pessoas que teriam mais ou a melhor capacidade de conseguir absorver a mensagem que eu estou querendo passar. Vocês não querem? Tudo bem, então agora nós vamos abrir para todos os demais, inclusive esse grupo. Então aqui é justamente essa conclusão. O evangelho é aberto a todos, a qualquer pessoa, a qualquer religião, independente de conhecimento, independente de evolução moral, espiritual, agora está aberto a todos. Então, incluso nós, né? Incluindo nós. E aí, só para terminar, alguns desses elementos a gente já falou aqui, mas que outros elementos a gente encontra nessa parábola? A gente já falou rei, que é Deus, Pai Criador, Filho, que é Jesus, as bodas é justamente a celebração da chegada da mensagem, da boa nova do Evangelho à Terra. Né? Então isso é simbolizado por uma festa, por um casamento. Né? Servos são realmente os mensageiros de Jesus, que a gente pode colocar que teriam sido os mensageiros de Deus, na verdade, que a gente pode colocar que tenham sido os profetas, e depois de Jesus os apóstolos, missionários, nós. Né? O banquete nupcial é justamente a celebração da junção entre os dois planos da vida, a terrena e a celestial. E as iguarias do banquete, ou seja, tudo aquilo que ele disse que já estava pronto, que já estava à mesa, né, que matou os animais cevados, é o conhecimento, né, que está ali na mesa, disponível para que todos possam acessar, né, e utilizar, usufruir. Aí ele fala em campo e negócio, ou tráfico em algumas traduções, que na verdade é negócio, é nesse sentido, que são os interesses imediatos, materiais dos indivíduos, né? Ou seja, eu tenho os meus afazeres materiais e em alguns casos, para alguns grupos que a gente viu na historinha, esses interesses eram maiores do que o banquete espiritual que estava sendo oferecido. Ultraje e homicídio seria para ilustrar a natureza de espíritos inferiores que causam o mal, que provocam o mal ao próximo, a outras pessoas, baseados nos seus próprios valores materialistas. E aí chegou num ponto que eu acho que é um dos pontos cruciais para mim, que é a veste nupcial. Porque lembram-se que ele falou assim, que entrou um indivíduo, sentou-se à mesa, e Jesus olhou, o rei olhou para ele e falou assim: opa, peraí, você não está com a roupa apropriada, você não está com a veste nupcial, né? Você entrou na festa errada. Né? Na verdade, o que representa essa veste nupcial? Essa veste nupcial representa que nós temos que nos vestir com o conhecimento necessário, com a humildade necessária, com a
com a prática da caridade, nós temos que nos vestir com os ensinamentos que Jesus deixou para nós, porque só vestidos apropriadamente nós poderemos entrar na festa, que é o reino dos céus. Né? E é interessante dizer que esse cidadão, digamos assim, que chegou depois, ele entrou, sentou lá na mesa e ficou quietinho. Aí o rei chegou para ele e falou assim, opa, peraí, mas você não está vestido. E ele ficou mudo, não respondeu nada, ficou quietinho. Ele quis se fazer passar por uma pessoa que estava apta a sentar ali naquela mesa e receber aquele banquete. E aí, de acordo com o texto, o rei disse aos seus ministros, atai-o e lançai-o nas trevas exteriores, aí haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, aqui para mim é uma referência clara, também pode ser uma referência clara a falsos profetas, por exemplo. Né? Eu querer fazer parte de um banquete, ou de um banquete, no contexto, ao qual eu não estou qualificado. Então eu sento ali e fico, né? Vou ficar aqui, vai sobrar uma uvazinha, alguma coisinha para mim. Mas eu não deveria estar ali, porque eu não estou vivenciando aquele ensinamento, eu não estou vivenciando o evangelho que Jesus veio trazer para nós. Então, porque a gente tem que terminar, para mim, a conclusão assim, dessa passagem é, primeiro, como disse o William agora há pouco, não há segredos, não é? Os ensinamentos estão postos. Nós é que não temos a roupa apropriada para participar do banquete. Então nós é que temos que ir atrás de fazermos o que tem que ser feito, porque Espiritismo é ação, né? Espiritismo é verbo, é fazer. E aí em primeira pessoa, eu fazer, eu melhorar, eu procurar o ensinamento. Porque o convite já foi feito e a mesa já está posta. Então cabe a cada um de nós, né, aceitarmos o convite e irmos atrás de onde está esse conhecimento, como iniciativa própria. Né? O Espiritismo nunca foi reativo, digamos assim, né? É verbo mesmo. E fala pra gente, vá e faça, vá e ame, pratique a caridade. Então, para mim, a mensagem que traz essa parábola é justamente essa. Para todos, independente do grupo, se são os primeiros convidados, os segundos convidados, os terceiros, quartos, não importa. A mesa está posta. Certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Eu faço palestra, né? A prece, né? Então vamos, mais uma vez, fechando os nossos olhos, para que possamos nos concentrar melhor, pedindo aos amigos espirituais de luz que nos envolvam ainda mais com estas energias benfazejas que temos hoje aqui. E assim aproveitamos para pedir ao plano espiritual maior que leve um pouco dessas energias a lugares de necessidade neste momento, passando por hospitais, onde se encontram pessoas em necessidade, em leitos de dor, passando por asilos, orfanatos, passando por aqueles irmãos que se encontram desabrigados neste momento. Que essas vibrações de amor e carinho cheguem aos recém-desencarnados, onde quer que eles estejam, em recuperação, em zonas um pouco mais difíceis, que eles possam receber neste momento esse abraço carinhoso, em forma de vibração, que nós possamos estender essas vibrações
a todos os nossos amigos que não puderam estar aqui hoje, a outros amigos estes de nosso dia a dia, pessoas do nosso trabalho, aos nossos familiares queridos, onde quer que eles estejam. Que nós possamos, não por merecimento, mas por acréscimo da bondade e da misericórdia divina, envolver a nós mesmos nessas vibrações de amor, e que o plano espiritual, com a graça de Deus, possa levar essas vibrações a todos os lugares onde seja necessário e que não foram mencionados. E ainda mantendo esta vibração, agradecemos ao plano espiritual pela oportunidade do aprendizado mais uma vez e desejamos a todos que fiquem bem, com a paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.